Eu creio que uma questão muito importante e interessante do que envolve a Michelle é porque, efetivamente, a ex-primeira-dama vinha sendo construída como um projeto alternativo à impossibilidade de Bolsonaro ser candidato em 26. Explico, né? Já desde a derrota na eleição, crescia entre os apoiadores de Bolsonaro, principalmente aquele núcleo decisório mais próximo, a percepção de que a volta, isso quer dizer, a reação do establishment político e jurídico contra o ex-presidente seria muito forte e que isso resultaria em algum tipo de inelegibilidade. Diante disso, o Valdemar da Costa Neto, muito sabiamente, foi trabalhando, né, a Michelle Bolsonaro nesses últimos 8 meses, a gente já está no mês de agosto de 23, de forma a dar a ela esse tônus de uma candidata ou de uma força política dentro do PL em específico, que foi para onde a maioria do bolsonarismo migrou, dentro de uma lógica partidária, e que pudesse se cacifar. Eu chamaria atenção até, Mari e Alice, para um elemento discursivo, retórico, que faz parte dessa mudança de imagem, né? Michelle Bolsonaro foi deixando de ser tratada como Michelle Bolsonaro nos eventos do PL e por muitos desses apoiadores mais próximos ela passou a ser chamada de Dona Michelle, numa referência nessa busca de uma nova identidade. Bom, no rol desses escândalos que estão abalando aí o bolsonarismo como mundo político, como processo político como um todo, a gente vai ter que aguardar um pouquinho, né? Não que processos judiciais inviabilizem candidaturas em algumas situações, o processo político brasileiro está marcado por isso, mas cria um tipo de arranho, né? Principalmente dentro de uma narrativa política que se consagrou com essa ideia de ser combativo à corrupção, de ter uma conduta ilibada e outros elementos. Eu creio que o PL e Michelle Bolsonaro vão ser muito exigidos em termos de construção de uma defesa robusta diante o curso que as investigações estão tomando. Eu vou pedir para a Paty rodar para a gente um VT que faz uma retrospectiva de como isso tudo começou. O escândalo das joias, que parece ser de todos os problemas que Bolsonaro está enfrentando com a justiça, eu acho que é o que está mais avançado em termos de provas e em termos do que ele vai ter que se explicar. Paty, por favor, roda o VT para a gente. Em março deste ano, os jornalistas André Borges e Adriana Fernandes revelaram o caso das joias do ex-presidente Bolsonaro em diversas matérias de peso no jornal O Estado de São Paulo. Apesar das negativas dos envolvidos, dos ataques à imprensa, essa foi a ponta do iceberg que levou a uma investigação aprofundada da Polícia Federal em relação não só ao ex-presidente, como também a Michelle Bolsonaro e até o pai de Mauro Cid, que sim, deixou como prova seu reflexo em uma foto mais do que comprometedora. Hoje, no mês de agosto, estamos diante de um caso com excesso de provas, atuação amadora e que pode levar à prisão de Jair Bolsonaro. Cromar, esse caso, o André Borges, que é o jornalista que junto com a Adriana revelou esse caso no Estadão, ele estava ontem com a gente aqui ele faz parte do time de Segunda Chamada, e ele falou, olha, tem excesso de provas. A Polícia Federal, no inquérito da Polícia, você lendo o inquérito da Polícia Federal, você vê a troca de mensagens e que está tudo comprovado. Enfim, tem até aquela clássica foto selfie, né, que foi feita pelo general, se não me engano. E isso, você acha que esse caso ele pode, de fato, levar Jair Messias Bolsonaro à prisão? Nossa, Mara, essa eu acho que é a pergunta de $1 milhão que todo analista em Brasília está querendo se fazer hoje, né? Ou pelo menos encontrar uma resposta viável. O que a gente tem hoje aqui? Eu acho que isso é importante à luz em determinado sentido. Vamos pegar a questão do julgamento de Bolsonaro, né? O que foi um marcador muito forte ali? Bolsonaro para os seus, e aí a gente precisa lembrar que essa é uma sociedade que está dividida, né? Entre o bolsonarismo como força política e o antibolsonarismo como força política, e de um lado, entre o petismo como força política e o antipetismo como força política. O que Bolsonaro conseguiu construir como recado lá no julgamento da inelegibilidade?
que todos os votos em favor da inelegibilidade foram dados por juízes que ele não indicou. E ali ele teve o respaldo de, se eu não me engano, 1 ou 2 juízes que tinham sido indicados por ele para vender a ideia de que ele estava sendo vítima de um processo de julgamento político. Ora, esse evento das joias deu uma desarmada na lógica narrativa. Isso quer dizer o quê? A reação dos grupos bolsonaristas em termos de comunicação teve 2 processos. O primeiro foi uma demora em encontrar um jeito de montar uma resposta, e depois vindo com essa resposta dizendo, comparando com aquilo que havia ocorrido com o Lula quando fora da presidência e com o Dilma fora da presidência. E aí tem as questões legais que desfazem essa narrativa, mas é aonde está se batendo hoje. O problema a partir daí é que, com essa quantidade alta de provas que revelam em algum sentido algum descuido, a gente pode dizer assim, na construção desse processo de evasão desses presentes, as chances do ex-presidente ser preso crescem muito. E aí, conversando com alguns advogados aqui durante o fim de semana em Brasília, a gente que acompanha esses processos, a pergunta, e aí é uma resposta clara, não é exatamente o que você precisa. A resposta à pergunta não é se Bolsonaro vai ser colocado em cárcere. A questão é quando Bolsonaro vai ser colocado em cárcere, diante do fato de que, com a quantidade grande de produtos, de provas produzidas, fica meio que inescapável não sofrer algum tipo de sanção penal.